Ei, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar a correção das nossas atividades sobre ligações, antes de começar a nossa próxima matéria. Então, corrigindo agora, nós vamos no Organize as Ideias da página 6. Então, aqui nós temos, para poder descrever, né, a fórmula molecular, eletrônica e estrutural, falar a composição da substância e qual o número e o tipo de ligação de cada um. Então, primeiro aqui nós temos a amônia, que a fórmula molecular é NH3. Então, quer dizer que eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, eu coloco meu nitrogênio aqui no meio, porque ele vai compartilhar com os outros 3 hidrogênios. Então, o meu hidrogênio, quanto que ele tem na última camada? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, para completar 8, eu preciso de 3. Se eu tiver um hidrogênio só, que tem um elétron na última camada, não vai dar, vai ter só 6. Então, por isso eu coloco um hidrogênio aqui, um aqui e outro aqui. Porque eu estou precisando de 3 para completar 8. Então, eu sempre vou colocar ele de frente, né, pertinho da onde eu vou compartilhar. Então, se eu vou compartilhar 3 do nitrogênio e pegar 3, né, desse hidrogênio, então eu coloco eles separados e os que sobraram eu coloquei aqui em cima, ó. Então, o meu hidrogênio, para poder ficar estável, eu preciso que ele tenha 2 na última camada. E meu nitrogênio, eu preciso que ele tenha 8. Então, aqui ficou 1, 2, 1, 2, 1, 2. Todos os meus hidrogênios estão estáveis, certo? E o meu nitrogênio agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizei também todo mundo. Qual é a forma estrutural? Eu vou tirar as bolinhas e vou colocar um tracinho só onde eu fiz a ligação. Então, por isso que não tem nada aqui em cima, porque eu não fiz ligação com esse que tinha aqui, ó. Então, eu só faço um tracinho pra cá, um tracinho pra cá e um tracinho pra cá. Como se fosse uma ponte juntando esses tracinhos. Composição. Qual é a minha composição? Essa substância é composta de quê? Então, eu tenho um átomo de nitrogênio, ó, um átomo só de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3. Qual o número e o tipo de ligação? Então, eu tenho 1, 2, 3 ligações. Então, se eu compartilhei um elétron com cada átomo, então eu tenho 3 ligações simples, porque eu compartilhei somente um elétron, ó. E a mesma coisa a gente vai fazer nos outros. Aqui, ó, nitrogênio. A forma molecular é N2. Então, isso quer dizer que eu tenho 2 nitrogênios. Cada nitrogênio, ele tem quanto na última camada? Ele tem 5. Ele precisa de mais 3 para poder ficar estável, certo? Então, eu coloco os 2 nitrogênios, então eu vou compartilhar 3 para cada um ficar com 8. Então, eu coloco os 3 que eu vou compartilhar aqui, ó, um de frente para o outro, e os 2 que sobraram eu coloco aqui. Então, eu fiz o quê? Compartilhei 3 elétrons. Então, a minha forma estrutural tem que fazer 3 tracinhos. Não posso colocar desse jeito aqui, porque eu estou compartilhando do mesmo átomo. Aqui eram átomos, né, diferentes. Aqui eu tenho um nitrogênio só para compartilhar com o outro. Então, eu tenho, na minha composição, 2 átomos de nitrogênio. E no número e tipo de ligação, eu tenho uma ligação só tripla, porque eu estou compartilhando só com um átomo. Aqui eu tenho 3, porque são 3 átomos, certo? Mesma coisa vocês vão fazer nos de baixo, ó. CH4, eu tenho um carbono e 4 hidrogênios, ó. Então, para poder fazer aqui, é só eu pegar, ó, C e 4H que eu tenho e colocar aqui embaixo, H4. Então, eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Eu tenho 4 ligações simples, porque eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Compartilhei 4 elétrons, né? Cada um com um átomo, então eu tenho 4 ligações simples. Aqui eu tenho, ó, 2H, 1C, né? E um O. Então, eu tenho CH2O. Então, eu coloco aqui minha fórmula molecular. Então, aqui eu tenho, ó, uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque o meu carbono só tem 4 na última camada. Então, ele precisou pegar mais 4. Então, ele pegou com oxigênio, 2, pegou um com hidrogênio e um com outro hidrogênio. O meu oxigênio tem 6, ele precisaria pegar 2. Então, ele pegou esses com carbono. O meu hidrogênio só tem 1, precisa de mais 1. Então, ele pegou com carbono. Então, a minha composição, 2 de hidrogênio, 1 de carbono e 1 de oxigênio. Número e tipo de ligação,
duas ligações simples que foram feitas entre o hidrogênio e o carbono e uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, certo? Então, confere aí de vocês direitinho, façam as correções e a gente vai agora para a página 16, tá? Então, aqui na página 16, a gente vai começar completando as lacunas, né? Então, os átomos de maior estabilidade são os gases nobres, porque eles têm 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, quando o átomo possui 8 elétrons na camada de valência, ele tem uma estabilidade maior, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na última camada. Nos compostos moleculares, os átomos se unem por ligações covalentes, que são formadas pelo compartilhamento de elétrons. Na ligação iônica, um átomo perde elétrons se transformando num cátion e o outro ganha elétrons se transformando num ânion. Os átomos dos metais têm a tendência de perder elétrons e os átomos dos não metais têm a tendência de ganhar elétrons, que são os dos últimos grupos. No 2 aqui, fala que a fórmula N, aí tem aqui o compartilhamento de 3 elétrons, né? Indica que os átomos de hidrogênio estão compartilhando 3 pares de elétrons, porque prótons, nêutrons não se compartilham, a gente só consegue compartilhar ou doar ou perder elétrons. No 3, a gente vai fazer igual lá no Organize as Ideias, né? A gente vai fazer qual a fórmula molecular dos gases. Então, hidrogênio, fórmula molecular H2. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Fórmula eletrônica, então compartilhei um hidrogênio com cada um. Fiz a minha fórmula estrutural e tenho uma ligação simples. Oxigênio, O2, 2 átomos de oxigênio. Então, última camada, tenho 6, preciso pegar 2, né? Compartilhar 2, por isso que eu tenho 2 oxigênios. Fórmula estrutural, ligação dupla, ó. Eu compartilhei 2. Número e tipo de ligação, uma ligação dupla, porque é entre 2 átomos só. Gás nitrogênio, N2, 2 átomos de nitrogênio. Tenho 5 na última camada, então eu preciso compartilhar 3 para poder chegar a 8. Então, 1, 2, 3. Compartilhei 3 elétrons. Fórmula estrutural, 3 compartilhamentos, né? 3 tracinhos. Então, eu tenho uma ligação tripla. Aqui no 4, em relação a essas representações, o número de átomos, aqui nós temos, ó, na figura 1, 2, 3 átomos. Na figura 2, 1, 2, 3 átomos. E na figura 3, 1, 2 átomos. Quantidade de elementos químicos, aí são as cores diferentes, porque esses 2 brancos são do mesmo tamanho, da mesma cor, quer dizer que eles são os mesmos elementos. Então, eu tenho 1 e 2 elementos diferentes. Aqui também, ó, tem um elemento que é o vermelho e um elemento que é preto. Então, eu tenho 2 elementos químicos. E aqui, como todo mundo vermelhinho, eu tenho um elemento químico só. Tipo de substância. Aqui nós temos uma substância composta, porque é formada de 2 elementos. Aqui nós temos também uma substância composta, por ser formado por 2 elementos. E aqui nós temos uma substância simples, por ser formada de apenas um elemento. Tipo de ligação. Aqui nós temos uma ligação covalente, porque eu estou compartilhando elétrons. Aqui também nós temos uma ligação covalente, não estou perdendo nada, estou compartilhando. E aqui também uma ligação covalente por estar compartilhando esses elétrons. Número e tipo de ligação. Então, aqui nós temos 2 ligações simples. Aqui nós temos 2 ligações duplas. E aqui nós temos uma ligação dupla. Aqui no nosso 5, nós temos uma tabela. E a gente tem que falar qual são os elétrons, né? A quantidade de elétrons na camada de valência, qual a tendência. Então, metal alcalino. O metal alcalino é o nosso grupo 1 lá. Então, nós temos elétrons na última camada. Apenas 1. Então, eu tenho tendência a perder esse elétron. Fico com a carga mais 1. Metal alcalino terroso. Eu tenho a tendência de perder 2 elétrons, né? Então, a minha carga é 2+. Grupo do alumínio.
eu tenho 3 elétrons na camada de valência. Então, eu tenho a tendência também de perder esses 3 elétrons. Então, minha carga fica 3+. Grupo do nitrogênio, eu tenho 5 elétrons na última camada. Então, é mais fácil eu ganhar do que perder, né? Para formar os 8. Então, eu ganho 3 elétrons. E a minha carga fica 3-. Os calcogênios, que é o grupo com a camada de valência 6, que é o grupo 16, né? Tem 6 na camada de valência. Então, é mais fácil eu ganhar 2 elétrons. Então, a minha carga fica 2-. E o grupo do halogênio é o que tem 7 elétrons na última camada, que é o grupo 17, que ganha 1 elétron. Então, a minha carga fica 1-. Aqui nessa tabela, nós vamos responder aqui, ó. Qual a localização, grupo e período de cada elemento? Porque nós temos o magnésio. Vamos procurar ele aqui, ó. O magnésio está no grupo 2, que é o grupo dos alcalinos terrosos, e está no terceiro período, ó. 1, 2, 3, terceiro período. Aqui nós temos o potássio, que está, ó, potássio está no grupo 1. Grupo 1 do metal alcalino, tá? 1, 2, 3, 4, no quarto período. Aqui nós temos o alumínio. Alumínio está no grupo 13 aqui, ó, no terceiro período. O cloro está no grupo 17, grupo dos halogênios, aqui no terceiro período também. No grupo 16, o oxigênio. Está no grupo dos calcogênios, segundo período. E por último, nós temos o flúor, que vai estar aqui no grupo 17, no segundo período, que é no grupo dos halogênios. Então, só relembrando que a gente vai usar. Grupo 1 aqui, nós temos o grupo dos alcalinos, o 2 alcalinos terrosos, aqui no grupo 16 do calcogênios e do grupo 17 dos halogênios. 14 do carbono e 15 do nitrogênio, tá? Então, a gente vai gravando, ó, alcalinos terrosos, grupo do carbono, nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Classifique de metais ou não metais. Então, ó, aqui nós temos o magnésio, azulzinho, metal, potássio, azulzinho, metal, alumínio, azulzinho, metal, amarelo, oxigênio, flúor e cloro, não metal, tá? De acordo com o grupo que se encontra, indica o valor de carga de cada um dos íons formados por esses elementos. Então, se o magnésio está lá no segundo período, ele vai perder 2 elétrons. Então, ele vai ter a carga 2+. O potássio, ele vai perder 1 elétron. Então, vai ter a carga 1+. Alumínio vai perder 3 elétrons, cargas 3+. Cloro vai ganhar 1 elétron, 1-. Oxigênio ganha 2, então 2-. E o flúor ganha 1-. Aqui no 7, tá falando considerar as espécies químicas, tá? Do bromo, né? Br2 e KBr, que é bromo com potássio. Então, o que tá pedindo? O tipo de ligação. Aqui nós teremos uma ligação covalente. Por quê? Porque um átomo de bromo, ele só precisa de 1 elétron para poder se tornar na regra do octeto. E aqui o potássio, o bromo, o potássio, ele tem a tendência de perder 1 elétron. E o bromo, ele tem a tendência de ganhar esse elétron. Então, aqui como se eu tenho 2 átomos de bromo aqui, então eu compartilho e deixo todo mundo estabilizado. Aqui, como o potássio ele tem a tendência em perder e o bromo tem a tendência em ganhar, então eu dou daqui para cá e todo mundo fica estabilizado. Aqui eu compartilho, ligação covalente. Aqui eu vou fazer a doação, um vai receber e o outro vai ganhar, então eu estou fazendo a ligação iônica. No 8, a nossa resposta certa, né, entre a ligação de cálcio e flúor é a letra E. No 9, está perguntando, os elementos X e Y têm, respectivamente, 2 e 6 elétrons na camada de valência. Quando X e Y reagem, forma-se o composto XY. Por quê? Se esse aqui tem 2 e esse tem 6, esse aqui tem a tendência em perder esses 2 elétrons e esse aqui tem a tendência em ganhar 2 elétrons. Então, esse vai perder e esse vai ganhar. Então, eu vou juntar os dois numa ligação iônica formada por X e Y. No 10, a nossa combinação química do magnésio e do nitrogênio, vai resultar em
em Mg3N2, né? Resposta aqui, ó. A letra A. No 11, eu vou fazer aqui no papel para vocês entenderem melhor. E vou deixar a foto aqui para vocês verem e eu vou explicando. Aqui na atividade 11, a letra A pede para a gente fazer de acordo com a distribuição eletrônica para identificar qual átomo que é metal ou não metal. Então, eu fiz a distribuição eletrônica de cada um, né? Das representações R, T, X e W. Fiz a distribuição eletrônica e a gente vê pela quantidade de número atômico que cada um tem. Então, se a gente olhar na tabela, o R teria 12 de número atômico. Então, seria o magnésio. Então, ele está no grupinho azul aí, que é o metal. O outro T poderia representar, que tem 9 de número atômico, representar o flúor, que está no amarelinho da tabela, no grupo 17 dos halogênios. Então, ele é um não metal. O X é o 8, então ele está representando o oxigênio, que também é um não metal. E o W está representando, está com 16 elétrons na última camada. Na última camada não, desculpa, 16 número atômico. Então, ele está no grupo 16. Então, quer dizer que ele seria representado pelo enxofre. Também é um não metal. Na letra B, então, está falando para cada caso, indique se a ligação entre pares é iônica, covalente ou metálica. Então, nós temos aí, ó, se R tem 2 elétrons na última camada. Então, ele tem tendência em perder esses elétrons. T tem 7 elétrons na última camada. Então, ele tem a tendência de ganhar esses elétrons. Então, eles fazem ligação iônica, porque um tem a tendência de perder e o outro tem a tendência em ganhar. Maria, para. X e W, eles possuem 6 elétrons na última camada. Então, os dois teriam tendência de ganhar. Como eles estão juntos aí, e os dois com essa tendência de ganhar 2 elétrons, então eles fazem um compartilhamento. Então, é uma ligação covalente. Na letra C, está pedindo para a gente representar a fórmula. Então, se R tem 2 elétrons para doar e T só precisa receber 1, então eu preciso colocar mais um T, para não ficar sobrando nada de R. Então, a minha fórmula vai ser RT2. E aqui entre X e W, cada um precisa de 2 para poder completar. Então, a minha fórmula vai ser XW. Na questão 12, nós temos algumas afirmações que a gente tem que analisar. E a resposta correta dessas afirmações é que a número 1 aqui é molecular, né, uma ligação molecular, e 2 e 3 são ligações iônicas, porque um tem mais tendência a perder e o outro tem a tendência de ganhar elétrons. Na questão 13, nós temos 3 figuras que representam estruturas diferentes, né, das estruturas de diferentes substâncias da temperatura ambiente. Então, o que essas figuras podem representar? Então, aqui nós temos exemplo de ferro, cloreto de sódio e dióxido de carbono, que está mais livre, né, na atmosfera. Que é a letra D, nossa resposta certa. Na 14, a gente faz uma aula experimental de química. Um aluno ele recebeu 2 frascos, né, contendo cloreto de sódio e o outro açúcar, né, que é a sacarose. Então, ele fez para poder testar o sabor de substâncias. Então, ele fez 5 afirmações. Dessas 5 afirmações, quais que você considera a correta? Então, dessas 5, as únicas que são proposições corretas é a 1, a 3 e a 5, que são verdadeiras. O cloreto de sódio é uma substância iônica, que o cátion de sódio tem carga 1+, então quer dizer que ele perde um elétron. Depois nós temos aqui a solução continha cloreto de sódio conduziu corrente elétrica. Lembra, as ligações iônicas elas conduzem corrente elétrica. Ligação covalente não conduz corrente elétrica. E a 5 aqui que fala que o cloreto de sódio é um amontoado de cátions, né? E ânions, conhecido como retículo cristalino. Então, fica aqui, a gente termina aqui a nossa atividade de hoje, a correção da nossa atividade de hoje. E nós vamos fazer agora a atividade do caderno de atividade, da atividade do CA, das páginas
5 até a página 9, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato, estou aqui à disposição. Então, terminamos nossa correção de ligações até aqui e vamos fazer o nosso caderno de atividades, tá? 5 até a 9. Beijos!